Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai apresentar aqui o trabalho da Maria Bethânia Sardeiro dos Santos, professora da disciplina de Linguagem e Matemática. Os integrantes do grupo são Thiago Garcia Soares, Lucas Lovato da Rocha e Felipe Campos Macedo. O título do trabalho é Instigando a Educação. A gente vai aqui... Nós fizemos entrevistas para 3 professores. Cada integrante do grupo escolheu um professor que teve durante a vida, seja no ensino básico ou no ensino médio. E a gente vai ler as respostas de cada pergunta. Foram feitas 11 perguntas para esses 3 professores. E a gente vai conversar, falar sobre citar essas perguntas, falar as respostas que eles deram e vamos discorrer sobre as respostas que eles deram para a gente chegar a uma conclusão de cada pergunta. Vou passar. A primeira pergunta é por que você decidiu escolher essa profissão? A resposta do professor foi: eu decidi ser professor desde o ensino fundamental, quando comecei a oferecer aulas particulares para conseguir dinheiro. Desde então, me vi apaixonado pela profissão. Até hoje, vejo que a questão mais difícil do ofício é o desrespeito de muitas pessoas pelo educador e pela educação. A gente pode ver que, como professor, ele começou muito cedo e é muito difícil, né, o desrespeito em sala de aula pelos alunos. Às vezes não presta atenção na aula ou outra coisa. Assim, que a gente também tá no mesmo caminho, né, que ele. A gente decidiu escolher essa profissão também para dar aula, para passar por todos esses desafios. E assim, temos que ter a cabeça no lugar de que não são só flores, né, que a gente vai passar pelas mesmas dificuldades que qualquer professor. E a gente também tem que respeitar o aluno, no caso, né? Isso, reciprocidade. A gente tem que respeitar o aluno para o aluno respeitar a gente. A gente não pode tratar o aluno como um depósito ali de conhecimento. A gente tem que tratar ele como um ser humano pra gente formar um cidadão, né? Uhum. A segunda pergunta é: o que te dá mais prazer na sua profissão? A resposta que o professor deu foi: o meu maior prazer é ver meus estudantes percebendo que a física não é algo complicado e pode ser extremamente divertido quando mostrado de maneira certa. Eu acho que é aquela coisa, né? Matemática, física, normalmente matéria de exatas a galera toma muito como um bicho de 7 cabeças e eu acho que é muito difícil você tirar esse tabu dos alunos, né? Eu acho que é isso que ele quis dizer aqui. Isso. E como o próprio Nilson José Machado fala, né? Tipo, que existe o estigma, né? Assim, às vezes não é nem por conta de achar difícil, é só pelo estigma que é construído em cima daquilo, a pessoa já vai, antes de conhecer a coisa, já toma birra, né? Acha que é um bicho de 7 cabeças antes de ver, sabe? Esse que é o problema, né? Às vezes os pais... Minha mãe mesmo, ela sempre falou: nossa, não, matemática é impossível, física é impossível, sei lá, desde que eu tinha 10 anos de idade. Então, às vezes, isso não me influenciou muito, mas às vezes a gente, dependendo da pessoa, ela já chega no ensino médio, que é normalmente quando você começa a ter as aulas disso, já chega no ensino médio pensando que é o problema, que você não vai conseguir passar, que você não vai conseguir aprender, porque toda a sociedade age como se isso fosse impossível. Isso até gerar aquela coisa lá que o Nilson Machado mesmo comenta, que é a desvalorização dos cursos de humanas no colégio, né? Que o aluno que é bom em exatas, o aluno que é bom em matemática, o aluno que é bom em física, o aluno que é bom em química, ele é amado pelos professores, ele é exaltado por todo mundo. Isso, e o aluno que é muito bom em história, o aluno que é muito bom em geopolítica, ele é só mais um. Às vezes ninguém liga. Exatamente. O aluno que ganha a Olimpíada de Matemática é o melhor da escola. O aluno que participa do campeonato nacional de debate não tem muita visibilidade. Tem muito mérito, só... Justamente. E assim, é papel do professor, né, que está entrando nesse universo acadêmico, de tentar fazer, assim, da sua parte, de desconstruir, né, toda essa coisa que foi construída ao longo dos anos aí.
Especialmente os de exatas, né, cara? Porque Assim, é justamente ali que, tipo, que tá todo o estigma, né, assim, seja pra bom ou pra mal, tá ali, né? sim, seja pra bom ou pra mal, é verdade, verdade. Aí passa. Não, Eu Thiago. acho que em relação a esse assunto, tem que vir bem desde cedo a tentar fazer o aluno ter menos dificuldade, tentar instigar o aluno a conseguir ir melhor na matéria. Desde que, quando eu tinha, sei lá, 7 anos, o meu pai sempre me auxiliava tudo e eu acho que por causa disso eu nunca tive problema nenhum com matemática nem nada. Assim, tem que ter uma boa base, né, pra poder fazer alguma tem que vir bem cedo. Uhum. Por exemplo, isso aconteceu ao contrário, né? Seu pai, ele não demonizou o negócio, ele não transformou o negócio em um bicho de 7 cabeças e por isso às vezes você teve mais facilidade, porque você já entrou sem o estigma, né? Uhum. De que a matemática é impossível, porque você pensa, meu pai, ele me ensinou, então isso aqui é muito boa, é tranquilo de fazer. A terceira pergunta foi: qual foi a sua maior dificuldade na sua formação acadêmica? A resposta do professor foi: a minha maior dificuldade, com certeza, foi a conciliação dos estudos com o trabalho. Como comecei a dar aulas quando entrei na UFG, tinha menos tempo para um estudo focado na universidade e, muitas vezes, tinha que me focar mais na procura de metodologias de ensino novas do que em matérias mais avançadas na faculdade. Eu acho que isso demonstra que às vezes, é muito importante você saber de metodologia, jeito de você ensinar seu aluno melhor, do que um conhecimento extremamente avançado na universidade. Certo? Sim, faz muita falta, ainda mais pra gente que tá ainda nessa área de educador, né? Que a gente tá fazendo licenciatura. Às vezes quem quer trabalhar só na área científica da coisa, dá até pra passar em branco nisso, né? Mas ainda mais a gente que quer trabalhar justamente na área de educar, tem que saber muito esses métodos. Uhum. Porque o que não falta, cara, é professores que tem um conhecimento do caramba, especialmente na universidade, que aqueles, cara, uns pós-doutor, tem 4 pós-doutorados, PhD fora, só que a aula dele não é... Os alunos não gostam muito, às vezes, porque ele não sabe passar esse conhecimento. Não sabe transmitir o conhecimento. Mesmo. Eu acho que é muito importante a gente, especialmente da galera da licenciatura que quer focar em dar aula, é muito importante pesquisar sempre metodologia para ensinar um aluno melhor, para dar ter mais repertório na hora que for dar uma aula, para saber de maneiras. Eu posso dar matéria desse jeito, depois eu passo o exercício dessa maneira, vou passar esses exercícios porque desse jeito aqui o aluno tem mais chance de aprender. Aí essas metodologias ele demonstrou que é muito importante também na hora de a gente colocar nos nossos estudos, né? O professor tem que estar em constante aprendizagem, tipo, nunca deixe parar e estagnar. Tem sempre que estar ali tentando novos meios de saber ensinar todos os tipos de dificuldades, assim, tipo, ou tentar pelo menos atingir a maioria, né? Que, assim, acho que todos é bem difícil também de atingir. Né? É impossível você dar uma aula que vai fazer com que todos os alunos sempre entendam 100%, né? Inclusive, eu lembro até de um discurso que teve na época do ensino médio, que eles falavam, não, você vai fazer vestibular. E o que a gente busca, o aluno ideal que a gente busca é o aluno que vai saber tudo de todas as matérias, certo? Mas isso é impossível. Não existe aluno ideal. O que a gente procura sempre é isso, mas não existe esse tipo de aluno, porque sempre vai faltar alguma coisa. O tempo que você passa é pouco demais, né? 3, às vezes a pessoa faz cursinho, 4, 5 anos, não dá para você aprender toda a matéria do ensino médio, você dominar tudo, pra na hora de um vestibular você saber de tudo. É impossível, não tem jeito, é muita matéria. E até na faculdade é assim, né? São muitas coisas, a gente não vai conseguir aprender 100%, mas o ideal é que a gente aprenda o máximo que a gente conseguir, estudar bastante para aprender muito. A quarta pergunta foi: o que você acha sobre o discurso do professor como doutrinador comunista das crianças? Muito defendido nesses últimos tempos pela direita conservadora e liberal. A resposta do professor foi: eu acredito que os educadores buscam sempre passar um conhecimento para seu aluno. E, ao meu ver, é impossível fazer isso sem adicionar um pouco de opinião no meio.
seja pro lado da direita ou pro lado da esquerda, isso não tá errado. O professor tem sim a obrigação de tornar seus alunos mais críticos no quesito político. Esse discurso deveria ser repensado, pois o ambiente escolar é habitado por todos os tipos de pessoas com todos os tipos de opiniões. É interessante que essas opiniões sejam expostas para trabalhar a criticidade dos alunos. Eu acho que desde 2018, né, com um discurso lá do Bolsonaro, que Bolsonaro, presidente da República, até falou, né, temos que tirar o Paulo Freire das escolas. Desde essa discussão aí doida de 2016 com a PEC 241, protesto dos alunos nas universidades, teve até na FG, né? E a galera, desde esse discurso, foi evoluindo para um de que todo professor é comunista e todo professor está querendo doutrinar nossos filhos, e que esse discurso aí eu acho que cai por terra, porque a gente vê professores com diversos tipos de opiniões, e é óbvio que ele vai falar um pouquinho do que ele acha lá no meio, a gente tem até a crítica do Max Weber ao Durkheim, que o Durkheim ele queria trabalhar a sociologia como uma ciência, ele queria ser imparcial, ele queria que quando você trabalhasse a sociologia você fosse imparcial. E o Max Weber, ele prova que é impossível você trabalhar a sociologia como imparcial, porque você sempre vai ter uma parcialidade. Vai ter uma opinião sua ali no meio. Não importa o que você faça, porque isso é natural do humano. Assim, e tem que fazer parte, tipo, não pode deixar de apresentar esses pontos de vista nas aulas, porque é ali que o aluno forma a sua opinião, sabe? Tipo, se ele concorda ou não com aquilo, assim, que ele não é obrigado a concordar. Ele é assim, o bom dele ouvir é que ele fala, não, pra mim esse cara não tá falando nada com nada. Aí agora é justamente aí, pra trabalhar a criticidade dos alunos, igual ele comentou, sabe? Uhum. Se não tiver nada do tipo, o aluno ele vai crescer alienado sempre, sem ter noção de nada. Nunca, tipo, em um debate mesmo, ele nunca vai ter argumentos, porque não ouviu sobre o assunto nem nada. Eu acho importante o professor participar bem do criticismo do aluno. Uhum. Eu acho que a gente vive muito em bolhas hoje em dia, sabe? Tipo, o aluno que sei lá, é liberal, ou o aluno que é comunista mesmo, ele vive naquela bolha em que ele vê os mesmos vídeos, ele lê os mesmos livros das mesmas pessoas, e ele não ouve, ele não tange a opinião do outro. Isso. Aí essa pessoa, ela acha que aquilo lá é só o que existe, saca? Isso pode ser pro conservadorismo também. Pô, é uma galera que vê sempre as mesmas pessoas, né? Muita gente, inclusive, eu já vi falar que se monta o discurso baseado em youtuber, não é livros. E essa pessoa, ela vive numa bolha gigantesca que engloba uma parte das pessoas ali que sempre vão estar se apoiando, e não é algo que é saudável, né? Você viver numa bolha desse jeito. E discutir com quem concorda com você é fácil, né? Assim, não é uma discussão, é só comentar sobre você só vai estar afirmando, você vai estar afirmando outras coisas, então você vai estar, não, porte de armas deve ser legalizado. Não, aí a outra pessoa concorda, legal. Aí vocês vão discutir sobre algo que vocês concordam, então não tem nem sentido. Você vai estar lá só afirmando sua opinião, você vai estar apagando o seu ego, sabe? Faz parte, né, tipo, você falar com pessoas que discordam faz parte da construção das opiniões, né? Uhum. A construção das suas opiniões faz parte de você conversar com todo tipo de pessoa, tanto um professor de esquerda como um professor de direita fazem parte disso, certo? Um professor de centro, todos eles vão fazer parte para você montar suas opiniões. Acho que é muito importante você justamente por isso que a escola, eu acho que é tão importante. A escola e o colégio, elas têm um ambiente muito diverso, certo? Eu acho que muitas pessoas pensam que, sei lá, uma escola grande, um colégio grande vai contratar alguém por ele ser comunista, ou não vai contratar alguém por ele ser conservador. Isso não existe. Vai contratar alguém porque consegue
consegue passar para os seus alunos um conhecimento bom, consegue ser um cara legal, consegue mostrar para os alunos que eles conseguem, motivar eles, as pessoas vão querer contratar o melhor professor e não o melhor comunista, o melhor liberal, o melhor conservador. E não é como se eles estivessem impondo o pensamento deles sobre nós, eles só estão comentando, não é nada demais. Exatamente. Verdade. Pergunta 5. Qual a característica em um aluno que você mais admira? Aí o educador respondeu: a organização. Alunos que conseguem organizar uma rotina de estudos e têm uma disciplina para mantê-la, conseguem um bom desenvolvimento dentro do conteúdo que ela esteja estudando. Assim, justamente, não tem como você estudar sem ter algum tipo de planejamento. Você vai se perder no meio do caminho, não tem como construir algum tipo de conhecimento sem ter uma organização, seja no que for, não só na escola ou na faculdade, assim, na vida mesmo, né? Assim, num trabalho você tem que ter organização, senão você não consegue subir, né? Fica ali sempre no mesmo lugar. Em qualquer aspecto da vida, até no dia que você acorda e arruma sua cama, ou no colégio, na faculdade. Na faculdade a gente nota muito isso, né? Porque as nossas matérias, elas andam muito rápido, então a gente tem que estar lá sempre organizando. E no ensino médio é outra coisa, né? Que a gente tem 80 matérias de biologia para saber, 40 de física, 20 de matemática. Tem um monte de matéria, a gente tem que se organizar muito tudo isso bem pra ver poder... a matéria praticamente tudo que a gente viu até ali em um ano só pra fazer uma prova, né? Tem que a gente tem que ter bem organizadinho, às vezes também. Às vezes também. Pode falar. Eu, como um bom aluno desorganizado, posso confirmar isso. Se você não é organizado, acabou. Eu sempre tive muita dificuldade em estudar mesmo, porque eu não tinha as coisas anotadas às vezes e tudo mais. Aí isso é sempre um grande problema, que uma pessoa desorganizada, ela não vai ter como estudar por métodos, ela só pode ler, sabe? Não tem como, é sempre muito difícil estudar e aprender sem ter organização. E eu acho que é complicado mesmo, porque a organização, a gente está tendo que se manter com uma organização que a gente nunca teve antes, né? Que é a aula à distância. Eu nunca imaginei que eu ia estudar à distância um dia, sabe? E não é algo que eu tô acostumado. Desde que a gente se conhece por gente, a gente tem lá as aulinhas na escola, a gente vai lá, chega na escolinha, anota nossas coisas no nosso caderno. E eu acho que o ensino à distância, ele dificulta do muito nada, isso. né? Tipo, repentinamente... Você tá aprendendo coisa completamente nova, é muito difícil, né? Ainda mais, tipo, pra um curso que exige tanto do aluno igual esse que a gente tá fazendo, né? E o jeito que a gente tá tendo que lidar com isso é algo muito abrupto, né? Porque a gente eu pelo menos nunca tive contato com isso. E, não é algo que a gente foi criado pra fazer, certo? A gente não é acostumado com isso. E a gente tá tendo que se adaptar. Alguns conseguem se adaptar bem, outros nem tanto. E a gente tenta fazer com que dá, né? E também, como a gente tá com muita informação, a gente tá no computador aqui, 1000 vezes mais coisas pra gente distrair. Mas será que eu abro esse vídeo aqui? Nossa, não, mas será que eu abro? Nossa, de repente me bateu uma curiosidade, vou fazer isso aqui. Nossa, e como a gente tá em casa, às vezes, nem todo mundo tem uma opção de ter um quarto só para estudar, né? Então, às vezes estudo na sala e tem gente atrapalhando ali, tem seu pai que tá escutando música alta, tem sua família que tá fazendo churrasco, não deve, né? Mas tem família que faz. Tem todas essas intromissões, né? No meio disso. Exatamente. Pergunta 6. Qual a característica em um aluno que você mais tem aversão? E a resposta do educador foi: procrastinação. O estudante que deixa tudo para a última hora talvez consiga atingir as notas, mas provável que não absorva o conteúdo completamente. E assim, até comigo já aconteceu isso, sabe? Que teve uma época no meu ensino fundamental que eu não estudava muito, mas eu tirava notas boas, assim, e
não era por causa de, tipo, que eu conseguia entender o que estava acontecendo ali na prova e resolver, mas não adquirir o conhecimento em si, sabe? E procrastinar é uma coisa, faz parte também da organização, como a gente falou anteriormente, né? Assim, quando você não se organiza, você acaba procrastinando as coisas. Uhum. Tem um cara que fala sobre isso, ele é um educador, ele é formado, se não me engano, em física pela USP. Ele era um educador muito, muito bom. Acho que o nome dele é Pierluigi Piazzi, que ele tinha até essa coisa do aula dada, aula estudada. E ele comenta muito sobre isso, do aluno que estuda um dia antes da prova, certo? E ele até consegue bem. Ele vai lá, consegue, ele estuda um dia antes da prova lá, decora, se for história, decora os negocinhos lá, Revolução Francesa foi isso, a queda da Bastilha é isso. E ele vai lá e consegue bem na prova, decora a revisãozinha que o professor passou, ou em matemática, que vai lá, decora as fórmulas de geometria analítica, no caso vai lá e consegue fazer a prova estudando um dia antes, mas no outro dia já esquece tudo. Essa pessoa vai passar, pergunta na outra semana para essa pessoa o que se ela faz essa prova na outra semana, ela vai reprovar, ela não vai bem. Decora a fórmula, né? Ela não aprende o conteúdo, ela faz a prova, esse que é o ponto. Esse cara aí, ele era muito famoso, que ele fez muitas palestras na época, que ele falava aula dada, aula estudada. Aí ele era um método de estudo que ele criou, que ele até comentava, ele também era formado em ciências da computação, se não me engano, e ele comenta que o nosso cérebro é o computador mais potente que já existiu, e nunca vai existir algo que vai superar ele, porque a gente consegue captar, a gente consegue pensar, a gente consegue manter muita informação. Só que a maioria das pessoas não aproveita o HD que tem, que ele fala. Verdade. Pergunta 7. Para alguém que está iniciando na formação acadêmica, na área da educação, qual seria um bom conselho que você daria ou gostaria... Pergunta 7. Para alguém que está iniciando na formação acadêmica na área da educação, qual seria um bom conselho que você daria ou qual gostaria de ter ouvido também? E a resposta do educador foi: com relação ao conselho, um primeiro ponto seria que uma atitude enquanto estudante na área da educação seria sempre se colocar na posição do aluno, de pensar se aquilo que o professor está trabalhando é de fato algo tão simples quanto aparenta. Deste modo, ao se colocar na posição do aluno, você consegue enxergar melhor as dificuldades que ele tem e, assim, podendo facilitar no processo de aprendizagem, fazendo uma intervenção nas dúvidas de modo mais preciso. Um segundo ponto seria de dar mais valor nas aulas de educação, nos processos de ensino e aprendizagem e avaliação. Esses são aspectos importantes que o estudante da educação precisa entender. Aí, com isso que o professor disse, é algo extremamente de extremamente importância na área da educação, que muitas vezes, que a gente já até meio que comentou na pergunta anterior, que o professor não consegue passar para o aluno esse conhecimento, não tem um método bom para transmitir esse conhecimento aos alunos, tem uma coisa muito travada ali, que sempre repete essa mesma coisa, e acaba que os professores que os alunos nunca entendem o que esse professor está falando e fica por isso mesmo, ele não faz nada para poder mudar isso, sabe? Fala, não, minha matéria é difícil mesmo e é isso, sabe? Não é assim, não tem que fazer isso, tem que sempre procurar de todos os jeitos possíveis para você poder facilitar a aprendizagem do aluno, sabe? Não é assim, não é que tudo é difícil e pronto, não tem que fazer isso. Isso tange muito aquela história de muitos professores que se exaltam porque a taxa de reprovação deles é muito alta. Tem muitos professores que fazem isso, e isso é meio que tipo, poxa, cara, então quer dizer que você tá ensinando meio errado, né? Justamente, não é pra você se vangloriar disso. E outra coisa, isso aí também diz muito do livro, da nossa referência, né, do Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, que ele comenta aí, né, que a gente sempre tem que se botar no lugar do aluno, ou seja, a gente precisa ter ética, a gente não trata o aluno como ele diz mesmo, o depósito, né, o Paulo Freire diz mesmo, depósito, que as escolas estão se tornando bancos,
depositando conhecimento no aluno Várias sem pensar gavetinhas. o que ele várias gavetinhas, e isso a gente pode mostrar que esse professor aí, ele busca muito ser um cara mais humano, busca ser um cara que não trata os alunos como número, né? Muitos colégios hoje em dia, eles estão tratando os alunos como se fossem aprovações em vestibular. Nossa, isso é triste. Entendeu? Por exemplo, o colégio não liga para aquele aluno que faz matemática como a gente. Ele liga para aquele aluno que passou em medicina em algum lugar. Ele não liga para os alunos que estão fazendo um curso de licenciatura. Por quê? Gente, porque isso aí não interessa a ninguém. O aluno está fazendo história, não faz diferença. Ele trata o aluno tanto como número que ele só vai ligar para aqueles que são os caras que fazem medicina, os caras que fazem engenharia, os caras que passam em direito. E esses aí viram propaganda, o resto ali não liga, ninguém se importa para eles. E sobre a importância que ele falou das aulas, que ele mencionou, de saber métodos para ensinar, saber realizar provas, isso tudo é da rotina do professor, né? E tem professor que mesmo sendo professor, ele não tem esse conhecimento, sabe fazer uma prova de acordo, métodos mesmo para aprendizagem, para ensinar, tudo mais, isso é muito importante. E tem várias professores que não sabem direito. O que a gente até comentou, né, que é importante a gente sempre buscar metodologias diferentes para ensinar o aluno, e como falado antes, né, tem muito professor que se vangloria por causa da taxa de reprovação. Essa pessoa, ela tem que ser mais humana, tem que tratar o aluno ali como uma pessoa que pode aprender, não só porque, como se sua matéria, como se isso fosse legal, né, você reprovar alunos, você agir como se isso fosse bom, não faz sentido. Matéria difícil, não consigo ensinar pra ninguém, e aí o cara fica feliz. Exatamente, não. Tipo, eu sei coisa. A matéria, você não sabe. É como se fosse isso, justamente, tipo, poxa, que orgulho, eu sou um professor que não consegue ensinar. Essa mesma ideia, cara, que é uma pessoa que não tá sabendo o que tá fazendo ali. Muito infeliz com a vida, né? Tem que ser muito infeliz com a vida pra fazer uma coisa dessa. Pergunta 8. O sistema educacional brasileiro limita a aprendizagem dos estudantes? A resposta do educador. O sistema educacional tem duas vertentes, o público e o privado. O público, a falta de professores, estrutura física, que acaba limitando o aprendizado. Já o privado limita menos. Assim que, pelo menos, tem professores e uma boa estrutura. Temos muito a amadurecer em relação ao sistema educacional, já que somos um dos poucos países que é separado por turnos, além de precisar de uma reformulação das matérias, onde é cobrado de forma pesada matérias que não são úteis para esses alunos, e que é preciso o aluno aprender sobre juros, financiamentos, essas coisas práticas da vida, que o aluno precisa aprender para conseguir viver, ter tudo mais. Bom, eu acho que as escolas realmente não dão muita importância para coisas importantes para a nossa vida, como, por exemplo, a matemática financeira, que é muito importante para a gente conseguir saber o que nós estamos pagando, como funciona o financiamento, como ele falou. Às vezes nós podemos ser bons profissionais, todos podem ser bons profissionais, mas acaba que não tem dinheiro e tudo mais. Por quê? Porque não fomos preparados para isso. Muitas vezes a gente descobre na lata essas coisas e tudo mais. E sobre a escola pública e privada, é notório que a diferença é muito, muito grande. E que o país tem que conseguir fazer com que o sistema
público funcione pelo menos o básico, o que é necessário, sabe? Ter uma boa estrutura, conseguir alguns profissionais da educação, porque tem escola que não tem, como o próprio professor disse. Uhum. Então é complicado essa situação. Eu acho que essa diferença da escola privada para a escola pública é muito grande, tanto que até teve uma notícia do Estadão que ele comenta que a escola privada de elite do Brasil supera a Finlândia no PISA. O PISA, ele é um ranking que a OCDE faz, que é a Organização Cooperação e Desenvolvimento Econômico, se não me engano. O Brasil, nesse ranking, ele ficou em 60 de 76 países avaliados. Mas olha só, a notícia do Estadão, ela mostra que as escolas privadas de elite do Brasil, elas superaram a Finlândia nesse ranking. Ou seja, uma escola privada de elite, ela é melhor do que uma escola do que a educação na Finlândia, certo? Enquanto a rede pública, ela é pior que o Peru, certo? O Peru, que tem uma capacidade econômica 1 milhão de vezes inferior que a nossa, é só a gente comparar o PIB, certo? A gente tem uma educação pública pior que a do Peru, certo? Enquanto o disparate que a gente tem aqui, a escola privada de elite do Brasil tá entre as melhores educações do mundo, e a rede pública vai entre uma das piores educações do mundo. Essa desigualdade é muito grande, né? Uhum. Isso, por exemplo, já nos Estados Unidos, a gente tem outro sistema, né? Que lá escola privada lá nos Estados Unidos é coisa pra rico, é coisa pra... o moleque, ele tem muito dinheiro, entendeu? E a diferença entre a escola pública e a escola privada é muito pequena lá. Uhum. Certo? Por mais que não seja o melhor ensino privado do mundo, a diferença não é muito pro público, porque são os dois bons, não são, nenhum deles é horrível, né? E tem até um documentário na Netflix, se não me engano tá na Netflix, ele chama O Invasor Americano, eu vi uns 2 anos atrás, e conta de um cinegrafista americano, ele é famoso, não lembro o nome dele, mas ele é famoso. Uhum. E ele vai para outros países para ver, ele demonstra os problemas dos Estados Unidos, e ele vai para outros países ver esses problemas e ver, especialmente países na Europa, países nórdicos, diversos países no mundo. Ele vai lá para ver o que esses países estão fazendo para ter um índice tão bom. E uma dessas coisas, eu acho que ele vai para a Islândia, se não me engano, e lá eu acho que não existe escola privada. E o que acontece? O seu filho, o filho do gari e o filho do médico, eles vão para a mesma escola de bairro, saca? Uhum. E como eles vão para a mesma escola de bairro, o filho do médico, se ele quiser ter uma melhor educação para o filho dele, ele tem que investir nessa escola, e ele vai dar uma melhor educação tanto para o filho do gari, quanto para o filho do médico, quanto para o filho do advogado, quanto para o filho do professor. Então todo mundo ali vai ter uma disponibilidade melhor se o pai rico do menino lá quiser investir na educação lá, certo? Certo. E isso aí também diz muito da universalização da educação, né? A gente tem muitos meninos hoje que não frequentaram a escola. Meu avô mesmo, ele parou de ir, acho que na 5ª série ele já não estava mais indo na escola porque ele precisava trabalhar, certo? Certo. E a gente vê isso até hoje em dia. Ocorre menos, né? Mas hoje em dia também ocorre muito. Muita gente tendo que sair das escolas, né? Uhum. E o negócio que ele falou das matérias, que realmente é muito triste isso, porque, por exemplo, muitas pessoas não sabem o básico que é importante, por exemplo, porcentagem, que as lojas dão desconto, por exemplo, não sei quantos %, mas aí as pessoas não sabem o que significa aquele desconto, e às vezes são passadas para trás só por conta de não saber isso, sabe? Um negócio que aconteceu agora mesmo foi na própria... Juros também. Juros também. Isso acontece muito na própria Black Friday, certo? Na Black Friday aqui no Brasil, que o povo até brinca, né? Black Fraud.
paga metade do dobro. E é um negócio que as lojas, elas aumentam o preço antes da promoção, certo? Por exemplo, o produto é R$2.500, aí eles aumentam o produto para R$3.100 e dão desconto para o produto ficar R$2.500 de novo. Aí esse desconto é falso. Se as pessoas elas fossem mais informadas sobre isso na escola, elas fossem mais conscientizadas, elas não cairiam nessa. Elas olhariam preços, olhariam preços interessantes, olhariam nos aplicativos que comparam preços, buscapé, escorrega o preço, e seriam mais conscientes com isso se ensinassem na escola, né? Pergunta 9. O que não pode faltar em um profissional na educação? A resposta do professor. O que não pode faltar para um profissional da educação é paciência e uma boa comunicação com o público. Isso é meio claro de se avaliar, já que, por exemplo, se o professor não tem paciência nenhuma e chega um aluno que tem bastante dificuldade na matéria, pergunta 1, 2, 3 vezes, chegar a um ponto em que o professor vai maltratar o aluno ou vai simplesmente ignorar o aluno, e o aluno não vai ficar sem entender o conteúdo. A paciência é algo fundamental para tudo na vida e principalmente para um profissional na área da educação, já que você vai ter mais paciência para explicar várias vezes, quantas vezes forem precisas. E isso é importante no professor, porque significa que ele está lá porque ele quer e ele quer que o aluno aprenda. Isso é muito importante. E sobre a comunicação com o público, se a pessoa não consegue falar bem em público, vai ser mais difícil para conseguir dar uma aula. A pessoa não vai conseguir interagir, passar o melhor conhecimento, passar o conhecimento. Às vezes ele fica lá falando baixo, sabe? É complicado. Não ajuda muito para um professor ter uma habilidade de comunicação frágil, não ajuda. Sim. E a paciência faz parte até mesmo do respeito, né? Tipo, que você tem que respeitar o aluno, como a gente já disse anteriormente, e respeitar as capacidades dele. No caso, faz parte a paciência faz parte. Que não importa quantas vezes você tenha que ouvir uma dúvida dele, porque você tá ali para ensinar para ele, assim, mesmo que seja depois da aula, para não atrapalhar os outros alunos que estão aprendendo, você tem que ouvir o aluno. E eu acho que é muito bom essa educação e essa paciência, porque, poxa, cara, você tá tomando conta de pessoas que, às vezes, 13, 14, 15, 16 anos, e podem ser pessoas que ainda não são tão maduras, porque elas ainda não atingiram uma maturidade muito boa, elas, às vezes, não vão te respeitar, mas mesmo você sabendo disso, você tem que ir lá e respeitar essa pessoa, não importando, né, cara, porque apesar, às vezes, de ela não ter uma maturidade, você tem que demonstrar a sua maturidade, você tem que ser uma pessoa madura, você sempre tem que ser uma pessoa que tá demonstrando ali, ser uma pessoa que tá pra aula, tá pros alunos, independente do que eles fizerem, entendeu? Eu acho que, obviamente, tem coisas, né, que não são aceitáveis, por exemplo, racismo em sala de aula, homofobia em sala de aula, são coisas que não são aceitáveis e, independente da maturidade ou não, o aluno tem que ser repreendido por causa disso. Porque são crimes até, né? Exatamente, são crimes. Os alunos têm que ser repreendidos por causa disso, apesar de eles serem menores de idade. E isso é importante, né? Você tem que ter paciência para explicar que isso é errado, explicar o porquê isso é errado, certo? É muito importante. Pergunta 10. Para você, qual é a maior dificuldade na hora do ensino? A resposta do educador foi: a maior dificuldade na hora do ensino é você conseguir atrair a atenção do aluno. Se você consegue isso, tudo se torna mais fácil. Eu concordo com o que ele disse, porque é realmente um desafio você conseguir fazer uma pessoa ter a atenção que você está falando. É por isso que a gente tem que conseguir lidar com os métodos, com
com as coisas que nós aprendemos na faculdade, de como ensinar. Eu acho importante e é fundamental, porque se o aluno não tem a sua atenção, não tem como você conseguir ensinar para ele. É igual a gente falou antes, né, nas metodologias. É importante a gente sempre ter a metodologia, saber que jeito que a gente vai fazer, ser organizado em relação a isso para poder ensinar da melhor forma, né? E tem que prestar atenção nas matérias da faculdade, né? Porque assim, às vezes a gente fala, não vou prestar muita atenção nisso porque não tem muita importância. Só que é ali que você peca, né? E acaba que perde aquele conhecimento e tem que aprender, assim, de um jeito muito mais difícil no futuro, sabe? Que ali, quando você está aprendendo na faculdade, é algo que já foi estudado, que ali é, entre aspas, um padrão, assim, para você, pelo menos, começar, né? A formar as suas aulas. E sem isso, você não consegue dar suas aulas, atrair a atenção do aluno. Acho que todo mundo tem essas coisas, né? Tipo, especialmente quando a galerinha é mais nova. Iniciando a faculdade. Difícil. Não. Tô falando da galera mais nova no ensino básico mesmo. Entendi. Certo. É muito difícil conseguir a atenção. Eu mesmo, o meu priminho mais novo, ele tá no 5º ano, certo? Ele tem 10 anos. E eu tô tendo que resolver umas tarefas pra ele, certo? Minha tia, ele tem o problema de atenção, né? E minha tia tá tendo que mandar, às vezes, umas tarefas pra eu poder responder pra ele, ajudar ele lá. E ela mandou uma tarefa pra mim esses dias, eu fui lá, respondi, e era uma tarefa, assim, simples, cara. Uma tarefa de multiplicação. Tinha multiplicação lá e tinha coisas, às vezes, que eu até entendia. Poxa, vai ver, ele não consegue fazer isso ainda, que era multiplicação com vírgula, né? Pensei, às vezes não prestou atenção ali na hora e não conseguiu. Aí o que acontece? Mas tinha questões lá de soma e ele não tinha feito. Me mandou a tarefa em branco. Aí eu fui lá conversar com eles, né? Bati lá na porta e falei, olha pessoal, deixa eu resolver essa tarefa aqui com o João. Aí meu tio olhou pra mim e falou, não, agora vamos fazer isso outro dia, porque agora ele tá jogando. Ele tá no videogame, então agora você não vai conseguir atrair a atenção dele de jeito nenhum. Aí eu olhei assim e falei, tudo bem, né? Porque no fim das contas dói em mim, sabe? E eu falei, não tem como eu forçar, né? Os pais fazerem isso. Eu até comentei, não, o dia de manhã, que ele puder, me chama na hora que eu vou. De manhã eu tô livre, de manhã eu às vezes eu trabalho, né? Tô trabalhando lá na empresa, mas como ele trabalha lá comigo, o meu tio, poxa, se ele me mandar lá, eu vou pra casa lá, passo 30 minutinhos, é coisa de 30 minutos pra eu poder resolver uma tarefa e dar uma aulinha pra ele aprender. Mas até hoje não me chamaram, faz umas 2 semanas, e é aquela coisa, né? Se a pessoa não aprende o básico, vai ficar tão difícil pra ela, porque eu imagino que a linguagem a matemática é uma linguagem, né? E é a mesma coisa que no futuro eu chego lá vamos supor que ele chega lá no 6º, 7º aninho, e ele não vai ter compreendido a linguagem básica. E quando ele não entende a linguagem básica, é como se ele chegasse em uma aula e estivessem falando em alemão, porque é outra linguagem. Exatamente. É uma linguagem que ele não tem acesso e ele não vai saber nada do que está acontecendo ali, porque ele não sabe alemão. Ele não prestou atenção nas aulas de alemão, então... Nossa, que exemplo bom que você deu agora, mano. Não é? É uma linguagem completamente diferente. Pergunta 11. Qual a parte fundamental para formar a carreira de um educador? A resposta do educador. A parte fundamental é ter domínio do conteúdo e também ter o desejo de ser um educador, de ter vontade de trabalhar na sala de aula, pois, caso não tenha amor pela profissão, é muito difícil se tornar um profissional de qualidade. Bom, eu acho que realmente quem não tem vontade nenhuma de ser professor, quem quer fazer isso porque acha que dá para ganhar um dinheiro melhor do que fazer alguma outra coisa, sabe fazer por dinheiro mesmo. Ou que seja o que sobrou também, assim, tipo, porque às vezes ele queria fazer uma engenharia, só que não deu e fez matemática. E, tipo, fez física. Isso não vai trazer bons frutos para ele. Ele vai ser um profissional
ruim, talvez rancoroso com a sua profissão, Frustrado. frustrado, e não vai conseguir dar aula com qualidade, não vai conseguir ensinar os alunos, e todo mundo só tem a perder quando você não tem a vontade de trabalhar na sala de aula. Os alunos, a escola, tudo, até a própria pessoa que trabalha com isso. Aquela coisa clichê, né, velho, que você ouve desde criancinha, que é, nossa, você tem que amar o que você faz. Que apesar de ser clichê, é muito verdade, né, cara? Você não consegue. Acho que você não consegue trabalhar como educador, como professor no Brasil hoje em dia sem amar isso, viu, cara? Porque é muito difícil. É muito complicado. Muito estressante. Muito estressante. Tá entre as profissões mais estressantes do mundo, junto com. Se dedica demais, né? Para, tipo. Não é só o serviço, não é só uma carga horária e pronto. Você tem que levar para casa muita coisa. Trabalhar tratar com pessoas o tempo todo, né? Tratar com pessoas, tratar com os alunos. Que é muito se não me difícil. engano, é uma das profissões mais estressantes do mundo, junto com policial e com tráfico aéreo, que são muito estressantes. E isso também é totalmente por causa da convivência que você tem que ter com pessoas que às vezes nem te respeitam, né? É muito complicado isso. A visão que as pessoas, que as crianças têm sobre o professor, às vezes, é daquele cara chato, e você tem que contornar isso e mostrar que você é uma pessoa como todo mundo, e mostrar pra ele que você é gente da gente, né? Justamente. Você não é o inimigo da criança, você tá ali porque você gosta dela, porque você quer ensinar ela. Exatamente, porque, cara, não é uma profissão que você começa ganhando bem, certo? Você começa de baixo. Cara, você começa muito de baixo. A gente conversando com o professor que quando a gente iniciou no curso lá, na presencial mesmo, tinha um cara que já era formado e ele tinha feito licenciatura e agora ele tinha voltado no curso para fazer bacharel. Acho que ele já até conseguiu retomar as matérias dele, já tá bem mais na frente, né? Que teve uma última matéria que ele reaproveitou. E esse cara, ele tava na nossa sala lá e a gente tava fazendo aquele jogo da memória, vocês lembram que a gente tava na primeira semana? Didática lá com os estudantes. E ele comentando lá, perguntei, né, nossa, como que é ser professor que ele dava aula para ensino básico mesmo, né, o mais básico de todos, que é a galerinha do 1º ao 5º ano. E eu falava, poxa, cara, e você se importa de falar assim, quanto que você começou ganhando, quanto que você ganha? E sem ser muito rude, né? E ele comentou, cara, ganha mal, né? Eu ganho a aula assim, comecei ganhando uns R$8, R$10 por aula. E, poxa, cara, R$10 por hora que você ganha, cara, é menos que um salário mínimo nos Estados Unidos, sabe? Você tá ganhando menos salário mínimo que nos Estados Unidos. Você não ganha bem. E aquela coisa, né? Você não trabalha só na escola, você não tá trabalhando só naquela 1 hora de aula. Eu dou algumas aulas particulares e, poxa, por uma aula, por exemplo, de geometria plana que eu vou dar pra pessoa, eu preparo para uma aula de 1, 2 horas, eu preparo mesmo tanto na hora que eu estou estudando em casa, por exemplo, vou dar duas aulas para essa pessoa, vou estudar 2 horas antes para montar toda a minha aula, montar todo o esquema, montar todas as perguntas que eu vou fazer, porque você tem que começar ensinando o básico, fazer os exercícios, montar exercícios para ela responder básicos, para depois passar para os exercícios intermediários, para depois passar para um exercício com maior análise, que ela vai ter que pensar mais. E isso faz, por exemplo, sei lá, o professor que na verdade dá 8 aulas por dia, ele tá trabalhando 12, 13 horas por dia. Ele tem que programar aquelas aulas, né? Bom, esse aqui é o final do nosso trabalho. E assim, como uma conclusão, eu vou fazer um último comentário, né, que os resultados desse trabalho foram muito bons, assim, nós integrantes do grupo gostamos bastante de fazer essa entrevista, que a gente pôde conhecer como é realmente ser um educador, tipo, mais profundamente, sabe, de saber o conhecimento tipo, que tem que ter, o dia a dia do profissional, todas essas coisas que um cara na área de educação passa.
Assim, foi muito interessante pra gente saber disso, sabe? Eu acho que os resultados foram muito legais, né? Porque eu comecei esse trabalho aqui com uma visão muito, muito diferente do que eu terminei com ele agora, sabe? Eu tava vendo, tiveram muitas coisas que eu aprendi nessas entrevistas. Eu conversei, além da entrevista, eu conversei. Esse meu professor que eu chamei, ele é meu amigo pessoal hoje em dia. Ele foi meu professor de ensino médio, ele é pai de uma das minhas melhores amigas. E a gente conversa muito sobre aulas, e essa entrevista aí que eu fiz com ele aproximou a gente muito para conversar sobre outras coisas, conversar sobre o assunto, e foi muito legal. Eu acabei tendo muitas visões diferentes do que eu teria atualmente caso eu não tivesse feito esse trabalho. Eu acho que essa entrevista foi realmente muito boa, muito proveitosa para mim. Eu assimilei muitas coisas, eu cresci com isso. Eu já sei em que áreas focar, como eu vou me tornar o profissional que eu quero ser, um profissional completo. Isso pode ajudar muito a todos nós que estamos neste curso.